Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 1 de Abril, e temos notícias importantes e algumas preocupantes. Já sei que é dia das mentiras, mas aqui neste canal não vos vamos contar mentiras, pois já parece mentira que o Benfica tem esta equipa beta. Enfim, vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 1 de Abril e no dia 1 de Abril de 1984 nascia em Taiúva, no estado de São Paulo, no Brasil, Jonas Gonçalves Oliveira, um jogador brasileiro que, após ter brilhado no Brasileirão e ter tido uma passagem por Espanha, chegaria ao Benfica em 2014 já livre de transferência, ou seja, sem clube. Chegaria em 2014 e jogaria durante 5 temporadas, realizando um total de 183 partidas e marcando 137 golos, conquistando 9 títulos nacionais, sendo dos quais o famoso Tetra, 4 campeonatos, 2 supertaças, 2 taças da Liga e ainda uma taça de Portugal, a última, em 2017, que o Benfica conquistou. Com tantos gols e tanta influência, Jonas, que acabaria por sair do Benfica com o apelido de Jonas o Pistolas, foi sem dúvida um dos jogadores mais importantes da história recente do Benfica. E deixou bastante saudades, pois nunca mais voltámos a ter um avançado tão eficiente. E agora vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Zona DRS, o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estaremos aqui a analisar a novela na Red Bull e a fazer também a antevisão do Grande Prémio de Suzuka no Japão. Falaremos também das novas regulamentações para 2026 e será de certo uma noite bastante entretida para todos os amantes do motor. Por isso já sabes, se gostas de Fórmula 1, vem acelerar connosco a partir das 9h30 no Zona DRS. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o Jogo. Vivemos em paz podre há muitos anos. André Vilas-Boas fala do distanciamento entre os grandes e diz que o futebol português está gravemente doente. Pedro Proença pede intervenção do governo no diferendo com Fernando Gomes. Já o presidente da Federação foi bastante duro no aniversário. Seremos intransigentes na transparência do a quem doer. E é assim, nós ontem estivemos em direto no Bolo Centro, onde estivemos a fazer o rescaldo dessa vitória frente ao Gil Vicente, a antevisão da partida com o Farense, mas também falámos aqui nesta situação. E ontem disse exatamente isto, tal e qual o que está a dizer aqui o presidente do Futebol Clube do Porto. Há um grande problema na estrutura que comanda o futebol português. E um dos principais problemas é este distanciamento entre os três grandes. Não pode ser o Benfica apenas a liderar o futebol português, como muitos de nós defendemos. Não, porque isso não funciona. Isso só vai levantar mais clima de suspensões. Tem que ser os três grandes a embandeirar uma revolução no futebol português. Tal e qual como eu disse ontem à noite, o ideal seria ter uma pessoa isenta e independente a liderar cada uma das instituições, e estamos a falar da Liga de Clubes e também da Federação Portuguesa de Futebol, mas por baixo com 3 vice-presidentes, cada um mais alinhado com um dos 3 clubes grandes, pois ao fim e ao cabo a ideia é que se defenda o interesse do futebol nacional e não apenas os interesses do Benfica, ou os interesses do Porto, ou os interesses do Sporting. Este clima de suspeição que existe e que paira no futebol português há imensos anos tem de acabar, porque senão o nosso produto, cada vez em vez de valorizar mais, vai acabar por desvalorizar. E neste momento já estamos claramente atrás da Liga Holandesa e qualquer dia até a Liga Belga nos vai passar à frente. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Mora já vale o dobro. O jovem criativo dos Dragões é cada vez mais decisivo. Entretanto, haverá casa cheia no Clássico do próximo domingo e foram atingidos os objetivos de 50 milhões de euros do empréstimo obrigacionista. Já aqui no Sporting, Kvaratskhelia e Alisson são reforços confirmados. O médio custa 5,5 milhões de euros e o extremo 2,1 e chegam a Alvalade no verão. E, entretanto, Nani recomenda Gyökeres ao United. Quando roda, ninguém o para. E é assim quando são os próprios jogadores da casa, seja aqui o Nani, a recomendar que a principal estrela do Sporting acabe por ser vendida no final da temporada, e isso diz muito, não é assim? Agora, fora de brincadeiras, eu percebo perfeitamente. Nani jogou no United e, como é evidente, não quer ver Gyökeres, que é um excelente avançado, ir parar ao Chelsea, ao Arsenal, já se falou do Newcastle, do Aston Villa. Uma coisa é quase certa, Gyökeres vai sair no final da temporada e muito provavelmente vai mesmo parar à Premier League. E entretanto, aqui ainda no Braga, Pedro Malheiro é alvo para lateral direito. Foram iniciados contactos para garantir junto dos turcos do Trabzonspor.
E ainda o Rio Ave vai jogar na casa do Paço de Ferreira, pois os danos da tempestade obrigam a deixar o Estádio dos Arcos. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Como Arsenal desliga a equipa, Daniel Ramos diz que o médio é a extensão do treinador em campo. E Tiago Gouveia volta a competir 7 meses após a lesão. E daí a ter dado destaque a Tiago Gouveia na miniatura do vídeo de hoje. Ontem à noite no Bola ao Centro falámos disso mesmo e são excelentes notícias. Em primeiro lugar porque é um jogador da casa que sente as cores e que eu acho que pode ser bastante útil até a final da temporada. E em segundo lugar pelo jogador, como é evidente, pois ao fim e ao cabo ninguém quer ver um jogador lesionado, um jogador profissional que sempre fez tudo para honrar o manto sagrado. Ontem voltou a jogar pela equipa B e tenho a certeza absoluta que está cada vez mais próximo o regresso do Tiago Gouveia à equipa A. Relativamente aqui a Arsenal, também falámos disso e da boa exibição que o mesmo teve frente ao Gil Vicente e uma vez mais é um jogador importantíssimo na manobra quer ofensiva, quer defensiva de Bruno Lage. E também por falar de Benfica, e no dia 1 de Abril, não vou dar aqui nenhuma mentira, nenhuma notícia escabrosa para depois dizer no final do vídeo que é mentira, não vou fazer isso, mas ontem acabou então a série de melhores flops do Benfica e hoje sairá um vídeo, esta tarde, onde irei dar assim o meu 11 de flops do Benfica, mas vou fazer um bocadinho diferente de todos os participantes que entraram assim nesta rubrica. Por isso, mais logo à tarde, haverá novo vídeo onde explicarei então o meu 11 dos piores flops do Benfica. Agora sim, vamos então ver o destaque dos desportos nos jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Koshorashvili já é leão. O médio custa 5,5 milhões de euros mais 2 por objetivos e fica com uma cláusula de 80 milhões de euros. O georgiano de 25 anos é oficial até 2030. Entretanto, Alisson também foi confirmado e o plantel é o mais valioso de fora dos Big Five, com a cotação de Kenda a disparar. E aqui está então, se já foi a semana do Alisson, esta semana será a semana do Koshorashvili, aqui como é que se chama o jogador georgiano, com muita confusão, vai criar de certeza a todos os adeptos do futebol em Portugal, pois é um nome realmente bastante difícil de poder pronunciar. Agora, brincadeiras à parte, eu não conheço o jogador, não sei se realmente é um jogador de valor ou não, por isso não vou estar aqui a falar nem bem nem mal, pois não faria grande sentido. Ainda aqui numa entrevista ao jornal O Record, nas palavras, gravemente doente, Vilas Boas fala em paz podre e faz um raio-x ao futebol português. Há questões entre o antigo e o atual presidente da Federação, mas também há desalinhamento entre os três grandes. Continuamos a adiar discussões sobre a centralização, o VAR e a tecnologia, e andamos a enganar-nos uns aos outros. Entretanto, Proença ataca Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol pede audiência ao Governo e queixa-se ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico Português. E assim, esta guerra entre o Proença e o antigo antecessor vai durar para muitos meses, de certeza absoluta, pois cada vez que houver aqui alguma situação escabrosa dentro da Liga, dentro da Federação, dentro do Comitê Olímpico, lá vão estar estes dois senhores que não estão nada alinhados sobre aquilo que se passou ao longo dos últimos 4, 8, 10 anos no futebol português e, como é evidente agora, que estão em poleiros diferentes, continuam assim a atacar-se. Relativamente aqui a André Vilas Boas, eu estou completamente de acordo com as palavras do líder do Futebol Clube do Porto e não estou a ser irónico. O problema do futebol português tem sido este mesmo. Primeiro, uma bipolaridade norte-sul e depois, mais tarde, completamente partido. Sporting por um lado, Benfica por outro lado, Porto por outro lado. E isso assim não vai ser bom, nunca vai ser bom para o futebol português. Pois o futebol português não pode ser liderado apenas por um dos grandes. Não o foi no passado, depois tivemos estas 4 décadas em que aconteceu pois, esta deriva dos três grandes, cada um por seu lado, e o resultado está à vista. É um facto, o Futebol Clube do Porto ganhou muito em termos individual, o Benfica agora recuperou nesta ponta final, o Sporting teve aqui alguns anos bons, mas em termos de produto, em termos de qualidade do nosso futebol e da forma como o mesmo é gerido, claramente temos vindo a cair nas últimas 2 décadas principalmente. Entretanto, ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Mora entra para a história. O mais novo a chegar aos 5 golos na Liga, superando o bibota Fernando Gomes. E agora sim, vamos então ver mais um destaque do nosso glorioso. Tomás tem pombalgia. Águias acreditam que a operação será evitada e o defesa vai parar entre 3 a 4 semanas. Só falta é decidir quando. Entretanto, o Como está disponível para vender Belotti e Tiago Gouveia joga pela equipa B a lateral direito.
voltando assim à competição 7 meses depois. É assim, já falámos aqui sobre a situação do Tiago Gouveia, inclusivamente no início da temporada, antes do mesmo sofrer a lesão e posteriormente as operações, o jogador estava a ser equacionado como sendo a principal alternativa a Bá nesta mesma demarcação. Penso que a ideia neste momento será esta, uma vez que não temos um lateral direito titular e que o lateral que tem estado a jogar, como também fala aqui o Jornal Record, está lesionado. A mim não me contam que é uma pombalgia, mas enfim, a gente nem sequer vai comentar aqui a parte clínica, assim que o jogador não se encontra nem a 100%, nem a 80%, nem pouco mais ou menos. Para já esta semana deverá parar, para tentar estar assim recuperado o máximo possível para poder jogar no Dragão, pois eu quero acreditar que Tomás Araújo vai acabar por ser titular no Dragão, numa formação mais defensiva por parte de Bruno Lage. Mas relativamente aqui ao Tiago Gouveia, que era o que estávamos a falar, acho que se o mesmo recuperar ritmo de jogo, poderá ser claramente o lateral titular direito do Benfica daqui até a final da temporada. Depois a outra notícia, que o como está disponível para vender Belotti é evidente, pois senão não teria emprestado de forma tão barata ao Benfica um jogador da história e do peso de Belotti. Claramente querem se desfazer do jogador, não porque o jogador não valha, mas sim porque tem um peso salarial importante para a equipa do Como e como tal, se não conta para o seu treinador, terão que dar assim saída ao avançado italiano. No Benfica parece estar a enquadrar-se e teríamos que ver quais seriam os moldes do negócio. Para já, o importante é acabar a temporada e ver como é que o mesmo vai render. Vamos agora ver então o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola nos diz hoje. Koshorashvili é leão. O médio georgiano de 25 anos assina até 2030. O Sporting paga 5,5 milhões de euros ao Levante. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, Vilas Boas não quer Rui Costa ao lado na tribuna. Fará o mesmo que lhe fizeram na primeira volta na Luz. E diz o mesmo, o futebol português está doente. O presidente portista fala sobre o diferendo federativo. E sobre esse mesmo diferendo, Pedro Proença ataca Fernando Gomes. O líder da federação afirma que o seu antecessor pôs em causa o interesse nacional. Eu aqui neste ataque não vou pôr nem do lado do Sr. Fernando Gomes, nem do lado do Sr. Proença, pois eu acho que estas duas pessoas são, no mínimo, execráveis. Eu acho que estas duas pessoas não deviam fazer parte do futebol português, pelo menos a título de dirigismo, pois eu acho que não estão capacitados nem para dirigir o Comitê Olímpico Português, nem muito menos a Federação ou a Liga de Clubes. Mas enfim, é o que há, é os dirigentes que temos e nem sequer me vou estar aqui a empeixeirar com esta gente, porque não vale a pena, sinceramente. Oxalá que estes mandatos acabem rápido e que cheguem pessoas mais competentes a estes mesmos cargos. Ainda aqui numa entrevista ao Jornal A Bola, André Jacinto, a média do Real Sociedade, diz: é um sonho de pequena ser capitão do Sporting. E noutra entrevista, Luís Castro, o treinador do Dunkirk, diz que o PSG não é mais importante do que as finais pelo Benfica. Aqui está então duas opiniões diferentes sobre os grandes rivais da capital. Uma jogadora de futebol que joga em Espanha, que gostaria de jogar no Sporting, e também aqui um treinador que acha que foi mais importante os momentos pelo Benfica do que propriamente os jogos contra o Paris Saint-Germain. Agora sim, por falar em Benfica, vamos então ver o último destaque do nosso glorioso. Tiago Gouveia de volta 7 meses depois. Jogou a primeira parte a lateral direito frente ao Académica de Viseu pela equipa B. Entretanto, Di Maria está motivado para o Dragão. 4 gols nos últimos 4 jogos contra os portistas. E assim como é evidente, também já falámos aqui disso, muito provavelmente Di Maria não vai ser titular contra o Farense, falámos ontem à noite no Bola ao Centro, mas terá minutos para poder assim apurar forma e ritmo de jogo para esse grande clássico que vai ser jogado no próximo domingo no Estádio do Dragão, que é claramente uma das grandes finais daqui até a final da temporada. Pois o Benfica primeiro joga contra o Farense para equilibrar em termos de jornadas a meio da semana, jogo esse que é já amanhã em pleno Estádio da Luz, mas toda a gente está com os olhos postos, como é evidente, no clássico de domingo. Não só o Di Maria, como Bruno Lage, como os restantes jogadores, como nós, também aqui adeptos do Benfica. É assim, está feito então o vídeo e a revista da prensa desportiva nacional. Não há assim grandes destaques. O grande destaque do dia vai para Koroshashvili, ou como é que o jogador se chama? Peço imensa desculpa. Acho que é Koroshashvili, que se chama, se não estou enganado, e a sua contratação pelo Sporting Clube de Portugal. No nosso Benfica temos várias notícias. Continuamos a falar da lesão de Tomás Araújo, mas para mim o mais importante de todas, como é evidente, é o regresso à competição do Tiago Gouveia, que acho que é um jogador da casa, um jogador que sempre esteve
bem ao serviço do Benfica, nunca levantou grandes quesílias e acho que, embora não seja um portento, não é assim um jogador fora de série e acho que é complicado se poder afirmar na sua posição original ao serviço do Benfica. Acho que daqui até a final da temporada, na demarcação de lateral direito, pode ser um jogador bastante importante. Relembro que o jogador de origem é extremo, mas eu acho que na posição de extremo temos jogadores que têm mais qualidade do que o Tiago Gouveia. No entanto, se for adaptado a lateral direito e a coisa funcionar bem, poderemos estar a falar aqui de uma carreira bastante promissora ao serviço do Benfica. É assim, está feito então o vídeo e ainda antes de terminar quero voltar a recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Zona DRS, o nosso podcast sobre Fórmula 1, onde estaremos a falar assim da novela da Red Bull, das regulamentações para 2026 e também fazer a antevisão, como é evidente, do Grande Prémio do Japão em Suzuka do próximo fim de semana. Por isso já sabes, se és um grande amante do motor e da Fórmula 1, vem acelerar connosco a partir das 9h30 no Zona DRS. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!